Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje é dia da gente falar sobre The Vampire Diaries. Como eu sempre falo aqui no canal, TVD foi uma das minhas primeiras séries adolescentes, tipo, desde sempre. Se eu não me engano, foi a segunda série adolescente que eu comecei, logo em seguida de Teen Wolf. E é por isso que eu tenho um amor tão grande por essa saga. Inclusive, aproveitando, se você é novo aqui no canal, já aproveita e vem aqui embaixo e se inscreve, porque a gente vai ter muito conteúdo sobre The Vampire Diaries, The Originals e Legacies daqui pra frente. Então, não perde tempo. Nesse vídeo aqui, eu vou contar pra vocês alguns momentos em que The Vampire Diaries deu alguns spoilers do que viria a acontecer futuramente na série. E sim, muitas coisas estavam bem na nossa cara, mas a gente não percebeu mesmo. Então vem comigo e vamos descobrir. Quando os produtores, quando os roteiristas, quando a Julie Plec tá começando a escrever alguma história que vai acontecer, ela sempre tem que ter um plano futuro, ela sempre tem que ter em mente o que ela acha que vai acontecer com certo personagem. Desde o começo ela já tem que ter uma ideia dos acontecimentos, porque é assim que uma trama tem que ser planejada, ela não pode começar a escrever e do começo assim. Às vezes funciona, mas não é uma coisa muito garantida. Por isso, no caso de The Vampire Diaries, foi isso que aconteceu. And some little Easter egg, delightful kind of things that, you know, that if you're paying attention, you'll see, oh, that's nice, that happened in the Vampire Diaries. Enquanto a Julie Plec estava escrevendo a série, ela já tinha um plano futuro, por isso ela mesma começa a colocar algumas dicas nos episódios, meio que alertando a nós meros mortais o que vai acontecer. O primeiro caso que eu tenho que contar aqui pra vocês hoje aconteceu na 8ª temporada, com aquela morte muito triste do Enzo, quando o Stefan tava com a sua humanidade desligada. Foi muito triste aquela cena, eu realmente consegui sentir a dor da Bonnie quando o amor da vida dela tava ali perdendo a vida bem na frente dela e não tinha nada que ela pudesse fazer. Mas o que a gente não percebeu é que o Stefan já tinha dado esse spoiler de que ele seria a pessoa que iria definitivamente matar o Enzo pra sempre. Em uma cena da 5ª temporada, olha só, 3 temporadas antes, o Enzo e o Stefan estão numa discussão e quando o Stefan derruba o Enzo comenta pra ele que tipo, não há nada que ele faça pra machucar ele que vai fazer ele sofrer, porque tipo, ele já tinha sido muito torturado, então ele meio que já tinha se acostumado com a dor. É mais ou menos essa a lógica dele. Só que a resposta do Stefan pro Enzo foi mais ou menos que se ele fosse fazer alguma coisa pra machucar o Enzo, não seria nem pra machucar, seria pra acabar definitivamente com ele, no caso, matá-lo. Go on, give it a shot. What I do to you, Enzo, will be final. You got it? Be sure I never see you again. E eu sei que é triste, mas sim, o Stefan já tinha meio que dito pra gente que quando ele fosse confrontar o Enzo de vez seria pra justamente tirar a vida dele, e foi isso que ele fez, ele cumpriu a promessa dele. O segundo spoiler aconteceu na 1ª temporada, quando a gente ainda tinha aquelas dúvidas em relação ao Tyler, porque que ele era tão estressado, porque ele tinha aqueles ataques de raiva, porque ele era tão descontrolado. Na época nós não sabíamos, é claro, que o Tyler era um lobisomem e que era isso que estava causando todo aquele estresse. Agora nós já sabemos que tudo aquilo que acontecia com ele era justamente por causa da maldição de lobisomem que ele tinha, falando mais alto de vez em quando. Só que a Julie Plec já tinha deixado estampado na nossa cara que ele era um lobisomem, só que eu não percebi, muita gente não percebeu, e só depois que eu assisti a série de novo que eu comecei a notar alguns detalhes sobre isso. Tem uma cena no 10º episódio da 1ª temporada em que o Jeremy e o Tyler estão meio que discutindo. Na 1ª temporada eles discutiam praticamente toda hora, mas nessa em questão o Tyler fala pro Jeremy que ele não sabe o que tem de errado. E do lado dele, enquanto ele fala isso, tem uma lua cheia, meio que já deixando bem claro que tem alguma coisa relacionada à lua cheia. E como nós amantes de séries sobrenaturais já sabemos, lua cheia é completamente relacionado aos lobisomens. What is your problem, man? I don't know, okay? I don't know. Então,
Tava na nossa cara que ele era um lobisomem e a gente só não prestou atenção o suficiente pra saber. O terceiro detalhe é uma coisa em relação a Bonnie e a Helena. Na 7ª e na 8ª temporada nós sabemos que a Helena não participou da série porque justamente ela ficou presa naquela maldição do Kai que ligava ela com a vida da Bonnie, então tipo, pra Helena voltar e acordar, a Bonnie precisava morrer. Claro, na vida real nós sabemos que a Helena saiu por alguns problemas da atriz que eu inclusive já expliquei num vídeo. É só você vir aqui no cardzinho depois para você entender a treta em relação a Nina Dobrev e todo o elenco e toda a produção de The Vampire Diaries que acabou causando a saída dela na série. Mas voltando à série e pros acontecimentos, tem uma coisa muito curiosa entre as duas, na verdade, em relação a Bonnie, porque ela meio que deu um spoiler do que iria acontecer com elas. No 13º episódio da primeira temporada, a Bonnie faz um comentário muito curioso e que se conecta diretamente com o que aconteceu com as duas. Ela faz o seguinte comentário: eu e a Helena, nós somos ligadas para a vida. Eu morreria por ela. Elena and I are bonded for life. I can't imagine it any other way. I mean, I'd die for her. E esse comentário, que na época parecia uma coisa de melhores amigas, hoje a gente sabe que é um pouquinho mais literal, porque elas ficaram ligadas pra vida e justamente a Bonnie precisava morrer pela Helena para ela conseguir viver. Então, tipo, foi muito literal e muito spoiler na nossa cara. O quarto detalhe aconteceu na 2ª temporada. Tem uma cena que o Stefan tá brigando com a Catherine e ele comenta com ela o quanto ele a odeia. E a Catherine, como sempre muito debochada, comenta pro Stefan que isso parece um começo de um amor e não um fim. The problem, Catherine, is that I hate you. You hate me, huh? That sounds like the beginning of a love story, Stefan, not the end of one. A questão é que a Julie Plec não é nem um pouco boba, ela deixou isso como uma dica pra gente que a Helena iria se relacionar com o Damon. Porque no mesmo episódio que a Catherine falou isso aí, de que parece um começo de um amor e não um fim, tem aquela cena em que o Damon mata o Jeremy, ele quebra o pescoço dele, só que como o Jeremy tava com aquele anel que trazia ele de volta à vida, então tipo, não deu nada. Logo em seguida, a Helena pega o Jeremy nos braços, olha pro Stefan, a câmera dá uma mega focada na cara dela do tipo... presta atenção no que ela tá falando. Em seguida, ela fala que ela odeia o Damon. I hate him, Stefan. Como a própria Catherine disse, isso aí parece um começo de um grande amor e não um fim. De fato, ela tava muito certa. E o quinto e o último spoiler de hoje é na verdade muito mais triste do que eu esperava e é por isso que eu guardei ele pro final, porque daqui vocês já podem ir deitar, ficar chorando a noite inteira, porque, sério, esse detalhe aqui acaba com qualquer fã de The Vampire Diaries. No piloto da série, no primeiro episódio da primeira temporada, tipo o primeiro de tudo, nos primeiros segundos também, nós temos a narração do Stefan. Ele tá falando que por muito tempo ele viveu escondido, que ele é um vampiro, e o detalhe mais importante é que ele fala que aquela é a história dele. Alone in the world. Until now, I'm a vampire. And this is my story. A história da série é a história do Stefan Salvatore. Então sim, tudo que nós vivenciamos, todos esses acontecimentos, tudo desde sempre, a gente tava vendo o lado, a vida do Stefan. Acontece que isso é sim um grande spoiler sobre o que iria acontecer no final de The Vampire Diaries, porque a única forma da série acabar, da série chegar a um fim, é justamente acabar a vida da pessoa que nós estamos acompanhando, porque a partir do momento em que o Stefan morresse, tinha acabado a história da vida dele e também tinha acabado a série. E é por isso que o Stefan tinha que morrer de alguma forma no último episódio de The Vampire Diaries. Eu sei que é muito mais triste do que eu esperava, mas gente, infelizmente isso é verdade. A Julie Plec já tinha isso nos planos desde sempre. Goodbye, brother. E bom, esses aqui foram alguns spoilers, alguns detalhes de The Vampire Diaries que você muito provavelmente não percebeu. Deixa aqui nos comentários pra mim se você já tinha percebido algum detalhe, ou se você percebeu algum outro detalhe que eu não comentei aqui no vídeo. Se você souber de algum, por favor comenta aqui embaixo que talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem, comentem aí, hashtag quero parte 2.
E por fim, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Vai lá me seguir que eu sempre posto alguma coisa legal sobre mim, minha vida, séries e afins. E chega de falar, pelo amor de Deus. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.